Começamos o nosso webinar mensal da Oficina das Emoções, com muita alegria, com muita gratidão. O primeiro webinar deste ano de 2026. Ano passado fizemos alguns, e esse ano começamos aqui, né? Porque a gente tem uma missão, né? E essa missão não é só nossa. Cada pai, cada mãe, cada adulto que lida com uma criança tem uma missão. Seja pai, mãe, professor, professora, avô, avó, padrinho, madrinha, né? Então, nós somos referência, nós somos influência, nós somos educadores, nós somos inspiradores, nós somos mentores, né, das crianças. A gente poderia aqui trazer várias nomenclaturas e o resumo é a palavra missão, né? Se temos uma criança e nós exercemos algum tipo de influência, de educação, contribuímos na educação dessa criança, então isso é uma missão para nós, para mim, para você, das mais importantes da vida, né? Então, que bom que hoje em dia existe tanto conteúdo, tanta informação, para que nós possamos cumprir com essa missão da melhor forma possível. Não será com perfeição, porque não somos perfeitos, ainda que a gente tenha todas as informações, tudo na teoria, que a gente decore todos os livros. Mesmo assim, não seremos perfeitos, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, porque não existe fórmula mágica, né? Às vezes, o que funciona para uma criança, para um adolescente, para o outro, dentro do mesmo ambiente familiar, a abordagem vai precisar ser diferente, né? Quem tem mais do que um filho, uma filha, sabe disso, né? Porque são seres humanos no mesmo ambiente, mas cabeça, personalidade diferentes. Então, que bom que podemos aprender, que bom que podemos ter também aqui um espaço para a gente poder falar, se quiser, para quem quiser falar, né? Para quem quiser fazer pergunta, para quem quiser compartilhar experiência. Isso também é importante, a gente percebe, né, no decorrer desses anos que temos lidado com as famílias, lidado com pais e principalmente com mães, porque a maior parte do nosso público são as mães. Às vezes tem mães que estão angustiadas porque às vezes não tem um espaço para falar, para fazer pergunta, para às vezes até desabafar. Olha, eu errei nisso, eu errei naquilo. Nossa, então estamos aqui, né? Sempre, continuamente para colaborar, né? Então, eu sou Lucas Martinelli. E eu sou a Amanda Martinelli, que bom que nós estamos aqui juntos. E dentro daquilo que a gente está programado para esse ano, cada mês nós vamos dar ênfase a um tema principal como eixo das nossas comunicações, conteúdos, lives. Toda segunda-feira a gente faz live e webinar mensal. E hoje nós estamos no webinar de janeiro, o primeiro desse ano. Então, janeiro é o tema, né, principal, a autorregulação emocional. E hoje, nesse momento nosso aqui do webinar, a gente vai falar sobre a autorregulação emocional no ambiente familiar. Então, gente, é um desafio? É um desafio. É um desafio porque muitas coisas que a gente percebe que não estão legais, a gente não aprendeu o jeito certo, a gente consegue observar o jeito ruim, mas a gente tem uma coisa boa hoje, que se chama internet, né? E a gente tem informação. Porém, uma coisa são as informações soltas, outra coisa é conseguir aplicar isso no dia a dia, na nossa realidade familiar. Então, aqui tem, né, uma frase: cuidando de quem cuida para transformar a relação. Gente, nós pais precisamos também, sem dúvida alguma, né, como seres humanos únicos, de cuidado,
Então, eu e o Lucas, a gente, né, dedica o nosso tempo aqui, realizando esse webinar. A gente sabe que isso, né, tem pessoas aqui ao vivo, tem pessoas que estarão na gravação, como uma contribuição nossa, de vida real para vida real, né? E como um cuidado, se sinta cuidado, né, de alguma forma, cuidada, por ter esse momento aqui de reflexão e de conteúdo, né? Coisas simples, práticas para a gente realmente fazer a coisa acontecer. E aí tá, né? Ninguém nos ensinou isso na escola. Na escola se ensina português, matemática, história, geografia, né? Agora, a autorregulação emocional, na nossa época de infância, praticamente não existia, e hoje em dia, né, estamos no século XXI, ano de 2026, também existe muito pouco nas escolas, né? A oficina das emoções nasceu na escola, a gente atende escolas, mas quantas mães que nos chamam, às vezes, no nosso Instagram, nossa, queria que o meu filho tivesse isso na escola dele e tal, né? E isso serve, né, para a criança e, gente, aquilo que nós temos como principal referência como pais e mães é o que nós observamos dos nossos pais e mães, né? A Amanda falou agora sobre o tanto de informações que existem hoje, que bom, mas uma coisa é a informação que a gente tem acesso nos vídeos, nos cursos, nos livros, outra coisa é a formação que está aqui dentro. Então, tem coisa que a gente às vezes percebe em nós mesmos que não está bom. A gente, de repente, tem a informação do que seria o ideal, mas o que está programado aqui é o que a gente aprendeu com a nossa vida toda, observando quem nos educou. Isso é automático, né? Esse tipo de aprendizado da vida, isso é automático. Gente, final de ano a gente faz, né, a reflexão do ano, aí chega janeiro e tem uma reflexão forte, que é como que eu vou lidar com o que eu sinto? Como que eu vou ajudar os meus filhos, meu cônjuge a lidar com o que eles sentem também? Será que a gente quer continuar no mesmo ritmo? Que ritmo é esse? Que ritmo, que ambiente emocional é o teu ambiente, né? Então, né, as pessoas acabam, às vezes, sofrendo por não saber, mas a culpa não é de quem não sabe, assim, porque, nossa, não, ninguém me ensinou. Peraí, a partir do momento que a gente cria uma consciência e deseja um aprendizado, a gente pode sim desenvolver aquilo, né? E a autorregulação, ela não é um dom, é uma habilidade que faltou no currículo escolar e talvez da tua casa, da tua família base, da tua família de origem. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode parar para aprender, a gente pode parar para ouvir. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, parabéns, né? Mais uma vez por você estar aqui dedicando o teu tempo. E aí, o mito da família perfeita, Lucas? De fato, a palavra certa é essa, é um mito, né? Porque não existe família perfeita. Não existe porque somos seres imperfeitos, porque nem sempre fazemos o que gostaríamos, né? Agora, existem duas palavras que são bem importantes de acordo com a realidade, né, da vida, que são as palavras consistência e reparação, né? Então, consistência significa a continuidade, consistência significa fazer o que precisa ser feito e fazer sempre, né? E reparação também, por quê? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa que não está tão boa. Aí a gente precisa reparar, a gente precisa ajustar a rota, a gente precisa corrigir e depois volta e continua, né? Então, famílias emocionalmente saudáveis não são aquelas que não erram, mas as que sabem se reparar, tá? E quando a gente fala reparar, né, na minha cabeça vem dois sentidos essa palavra. Reparar tem a ver com algo parecido com consertar e reparar também tem a ver no sentido de observar atentamente. Pelo menos lá no Brasil, aqui em Portugal não é muito comum a gente ver essa palavra, mas lá no Brasil se usa assim: nossa, você reparou naquela pessoa?
Você reparou aquela atitude? Então, o reparar significa o observar atentamente, né? Observar no detalhe. Então, o reparar tem esses dois sentidos que são importantes no contexto familiar, né? O sentido de observar atentamente, de observar no detalhe, e também o sentido de corrigir, o sentido de ajustar, de melhorar, de consertar. Pois é, gente, é isso. É igual a palavra suportar, né? Ah, eu te suporto. Uma coisa é eu te suporto, outra coisa é eu te dou suporte para você também crescer, para você, né, ter a sua caminhada, a sua jornada. Então é um mito isso da família perfeita, gente. Mas ter consistência, intencionalidade, parar para ouvir, para observar, né? Essa palavra que o Lucas trouxe, reparar, né? Ter essa sensibilidade, olhar além do que a pessoa fala, olhar, né, para o coração, o que a alma da pessoa está gritando, está comunicando. Então, isso que é importante, né? E viver em família é uma experiência maravilhosa. É uma experiência onde a gente aprende todos os dias, onde a gente exerce a empatia, onde eu trago aqui de novo, a gente se suporta em amor, dando suporte uns para os outros. Então, afinal de contas, né, dentro desse tema principal de janeiro, que é a autorregulação emocional, então, tem dois passos muito básicos aqui sobre autorregulação. O primeiro passo é, peraí, reconhecer o que eu sinto. Eu estou sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo uma angústia. Eu estou sentindo uma ansiedade. Eu estou sentindo alguma coisa. Esse é o passo número um. Reconhecer que a gente está sentindo alguma coisa. Qual que é o passo número dois? Eu vou escolher melhor como agir. Então, a autorregulação não é ficar controlando o outro. Eu vou te controlar agora, hein? Você ficar bravo, eu vou te controlar. Vou pegar aqui nas rédeas. Não é assim. Não é assim que a gente faz com filho, com cônjuge. Mas é aprender a cuidar o quê? De si, para conseguir cuidar da relação. Então, se eu reconheço que algum dia eu estou na TPM, né? E dá uma irritação absurda, eu vou buscar escolher melhor como agir. Então, eu vou cuidar de mim para conseguir cuidar da relação. Eu vou cuidar de mim para conseguir cuidar da relação com os meus filhos. E isso acaba sendo um espelho. A criança acaba vendo essa dinâmica, por mais que ela não vai dar nome ou falar tecnicamente o que está acontecendo, mas na vivência, no dia a dia, ela começa a assimilar esse tipo de comportamento. Então, antes de querer educar, corrigir, apontar o dedo, né? A gente precisa o quê? Regular. Antes de entrar na correção, a gente precisa conectar com quem quer que seja. Claro que aqui a gente traz no contexto em relação dos pais para com os filhos. Gente, isso é um ponto que, de fato, é efetivo, né? Tem gente que, às vezes, é, não tem tanta consciência, né, dessa linguagem que a gente usa, do autoconhecimento, da gestão emocional, da inteligência emocional, e fala, ah, né, como assim conectar antes de corrigir? Como assim regular antes de educar? Ah, esse papo é muito filosófico. Não, não é muito filosófico. Dá mais certo. Se você consegue se conectar com o teu filho, com o teu aluno, antes de corrigir, na hora que você for corrigir, a correção vai gerar mais resultado, vai surtir mais efeito, porque quantas vezes a gente fala as coisas para os nossos filhos, os nossos alunos, e parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não tinha uma conexão ali. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você falou, você corrigiu, mas daqui a pouco a criança ou adolescente está fazendo de novo. Talvez porque não conectou antes. Se conecta antes, na hora que vai corrigir, entra melhor, gera um efeito melhor na mente, no coração daquela criança, daquele adolescente. Então,
Isso aqui não é filosofia, não é papo bonitinho, floreado. Isso aqui é estratégia, né? Então, antes de educar, regular, né? Por quê? Porque se a gente regula, e vamos falar regular, não regular o outro, regular nós próprios, autorregular. Uhum. Aí a gente está educando da forma mais eficiente, que é com o nosso exemplo. Porque nada é mais eficiente para educar uma criança, um adolescente, em primeiro lugar, pelo nosso próprio exemplo, antes daquilo que a gente fala. E tem um ponto, né? Quando não tem essa conexão antes da correção, vira um desgaste para os dois lados. Vira o quê? Um cabo de guerra. E cabo de guerra, gente, é só na brincadeira, que é engraçado. Na vida real não é engraçado. Em nenhum tipo de relação, a disputa do eu tô certa, você tá errado. Não, porque isso é o certo e você só faz E quem assim. manda mais aqui sou eu que mando, eu vou provar quem é que manda aqui. Tudo isso, na verdade, desgasta, né? Desgasta ambos os lados, né? E a conexão que seria importante criar antes, que é o quê, né, com o filho, na prática, é você sentar, filho, como, né? Ô, filho, eu tô percebendo que esses dias você tá um pouco assim, se passa. Conecta com, em vez de sair dando bronca, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no desenrolar. Lídia, você quer comentar alguma coisa? Sim, chamou-me a atenção quando dizem antes de ralhar, conectar, né? Porque às vezes eles já fazem a besteira, né? E a pessoa vai logo para cima, devia fazer isso. E Oi? eu queria perceber como me conectar, mas eu já percebi agora. A dizer, perguntar, né? Como é que tá, como é que não tá, como é que passou o dia, antes de ir para cima. É isso que eu percebi mal. Não é. Às vezes, Lídia, esse conectar é fazer uma Uhum. pergunta. Às vezes, esse conectar senta aqui, filho. Olha, eu percebi. Um exemplo. Eu percebi que você tem andado irritado. Ou eu percebi que você chegou da escola muito irritada. Aconteceu alguma coisa? Então, antes de repente eu falar, tu estás irritada demais, tu estás a gritar. Por que que tu estás a Pode se gritar? acalmar. Por que que tu estás a falar assim, desse jeito comigo e tal? Talvez antes filha, aconteceu alguma coisa? Olha, eu percebi que você não está agindo no seu normal. Talvez alguma coisa te chateou, alguma coisa está a te incomodar. Fala para mim. Então, às vezes, uma pergunta dessa, essa demonstração de atenção, de zelo, já é uma conexão. Já faz a criança se sentir acolhida e mais confortável para falar. E uma outra coisa, nem sempre na hora da explosão é a melhor hora para a gente querer puxar mais informações. Então, vamos imaginar que a tua filha gosta do Stitch, né? Aquele personagem Stitch, que as meninas amam, né? Então, fala, filha, hoje eu vi um autocolante do Stitch, lembrei de ti. Filha, hoje eu estava a passar em tal lugar, ou seja, vai fazer com que o foco do estresse dela. E aí, numa conversa de um assunto que não tem nada a ver com aquele que está acontecendo, você consegue acessar o coração dela, né? Então, às vezes, o momento da tensão é aonde o fogo está acontecendo. Não vale a pena entrar no embate nessa hora. Não vale a pena, em hipótese alguma. Só se a criança está num descontrole total, né? Fora de si. Aí você vai pegar, pode até pegar e dar né, uma chacoalhada, fala, volta, sabe assim, né? Mas com muito amor. Não é o nervosismo com o nervosismo, não é a raiva com a raiva. Porque se é assim, alguém tem que dar um choque de lucidez. E esse choque de lucidez não é no grito, não é no estresse, não é sendo rude, é com amor e compaixão. E isso é um baita exercício para nós, porque nem sempre a gente está nessa plenitude, nem sempre a gente está
Tem hora que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Claro, com a gente acontece isso, com todo ser humano acontece. Mas a gente quer resolver na hora, às vezes não precisa resolver exatamente naquela hora, né? Então, aqui tá algumas referências, alguns exemplos, tá? Vamos lá, olha que interessante. A sua casa tem, entre aspas, a gente colocou aqui, um campo emocional. As emoções, elas são como se fossem emoções contagiosas. Se a gente está perto de uma pessoa com muita alegria, é capaz da gente ficar alegre também. Se a gente está perto de uma pessoa que só reclama, sem perceber, a gente vai também buscar alguma coisa para reclamar. É igual pessoa que disputa a dor, né? Nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí a outra fala, mas você não sabe o que aconteceu comigo, foi maior ainda. Então, assim, qual é a frequência da conversa? Qual é a frequência da emoção, né, que predomina na nossa casa? Então, o clima da casa educa o tempo todo. Mais do que qualquer palavra bonita, do que qualquer discurso, de qualquer coisa, o clima, a maneira com que a gente educa, a maneira, educa em que sentido? A maneira com que a gente conversa, vai, eu vou falar de coisas mais simples. A maneira com que a gente conversa, o trato que eu tenho com meu marido, a maneira com que eu trago um ponto de vista, uma observação, sabe, coisas básicas, a maneira com que eu sirvo o prato de comida, né? Tem gente que come muito rápido, é acelerado. Aí, claro, o filho tem uma tendência de comer muito acelerado. Então, a maneira com que eu trato as pessoas no dia a dia, num comércio, numa loja, numa padaria. Então, é engraçado que a gente observa, né, um pouco o Thomas repetindo os nossos padrões. Então, quando ele vai, né, quando, sei lá, hoje, onde que a gente foi com ele? Não, não foi eu. Não, ontem. A gente foi ao médico com ele, né? Aí nos despedimos lá. Tchau, obrigada, bom trabalho. Ele fala isso, bom trabalho. Ou seja, sabe, pequenos detalhes. Então, o clima, o nosso ambiente, ele educa o tempo todo. Se você conversa com os adultos da tua casa olhando nos olhos, se você chega em casa e olha nos olhos dos teus filhos. Então, as emoções, elas são contagiosas. A gente escolheu essa palavra aqui, para realmente a gente pensar sobre isso. E o clima, o dia a dia, a maneira, né? Tem gente que todos os dias acorda atrasado na maior correria de manhã. Isso está educando os nossos filhos. Essa forma, essa maneira. A maneira com que a gente compra as coisas, com que a gente lida com o próximo, isso está educando. Então, aqui tem uma pergunta. Sua casa é um lugar de segurança ou um lugar de tensão constante? É algo para se observar, é algo para a gente refletir, fazer uma autoanálise, né? Porque o nosso ambiente familiar é o ambiente onde os nossos filhos mais precisam encontrar esse lugar de segurança, esse lugar de refrigério, esse porto seguro, né? E isso tem muito mais a ver com, né, esse dia a dia do que com discurso. Então, você é o cérebro auxiliar do seu filho. Como assim, né? É assim. Então, cada um tem um cérebro, mas os nossos filhos, eles estão numa fase de vida, de desenvolvimento, ainda não têm toda a maturidade que eles precisam do nosso cérebro como um cérebro auxiliar, né? Então, a partir do momento que eu, você, nós somos adultos regulados emocionalmente, que conseguimos exercer essa autorregulação emocional, então a criança, ela está
aprendendo. Ela está aprendendo, né? Aquilo que a gente já falou. A criança aprende principalmente por nos observar, ainda mais no caso da criança que convive conosco. Filhos, sobrinhos, alunos, netos. Então, está nos observando, né? E aí, gente, a criança ela vai reproduzir seja no aspecto dos bons exemplos que nós damos, ou se nós somos adultos explosivos e não temos essa capacidade de autorregulação. A criança está aprendendo, das duas formas ela está aprendendo. Sejamos nós adultos emocionalmente equilibrados, autorregulados, ou adultos emocionalmente desequilibrados, explosivos, a criança Desregulados. desregulados. A criança está aprendendo e a criança vai reproduzir. E, gente, é mais fácil a criança reproduzir mais ainda quando nós somos adultos explosivos, né? Por quê? Porque a criança ela ainda não tem o cérebro totalmente formado. Então, para a criança, mesmo se nós formos adultos exemplares no comportamento, na autorregulação emocional, não significa que a criança também vai sempre conseguir se autorregular emocionalmente. Não vai. Por quê? Porque o cérebro da criança não está totalmente formado. Agora, se nós somos adultos desregulados, desequilibrados, pronto, aí lascou, né? Porque aí ela vai reproduzir, e às vezes a reproduzir, tipo assim, tá tudo normal, tô fazendo igual meu pai, tô fazendo igual minha mãe, né? Então a autorregulação da criança começa na autorregulação do adulto. E aqui tem uma observação interessante. O cérebro infantil, ele não nasce pronto, né? Claro. Mas ele amadurece observando o nosso. Olha que interessante isso. Então, gente, não tem jeito. O exemplo, ele é importante. O exemplo, ele não adianta terceirizar para a criança e meio que exigir, entre aspas, né? Às vezes a gente exige que as crianças tenham uma condição fora de tempo para elas, total. Então, na relação entre pais e filhos, tem uma discussão, mas por que que tá tendo discussão? Você é o pai, você é a mãe. Essa maturidade, ela tem que vir mais da nossa parte. Não adianta exigir isso da criança, né? Sim. Então vamos lá, aqui tem umas ferramentas práticas para a gente poder colocar no dia a dia. Então a primeira é a pausa consciente. Então, nomear a emoção antes de agir. Como que a gente faz isso? Com uma pausa consciente. Olha, eu estou muito irritada agora, eu preciso de 1 minuto. Com o Thomas, né? A gente tem um filho de 11 anos. Gente, tem estresse? Tem estresse, né? Graças a Deus a gente vive com bastante paz na nossa casa, mas tem momentos que são estressantes. Então, tem momentos que eu já virei para ele, filho, eu estou muito irritada com você, não é hora de eu conversar com você sobre isso. Porque senão eu vou falar uma besteira. Então, eu preciso de um tempo. Eu também preciso de um tempo. E aí, então, a hora que eu percebo que eu já consegui respirar, falo agora eu estou melhor para a gente conversar. E aí a gente consegue lidar melhor, Exatamente. né? Sem nada para acrescentar, basicamente é isso. Boa. Segundo, linguagem emocional, porque é bem importante, gente. Simples, mas importante. Então, o que que significa isso? A gente evitar os rótulos, nós evitarmos os rótulos e usarmos mais a percepção. Então, o que que é o rótulo? É você falar que a criança é aquilo. Ai, você é chato, você é difícil, você é encrenqueiro, E você. ainda que essas palavras aqui tão bonitinhas, né? Ah, ainda que são palavras aqui moderadas, né? Porque a gente já viu
cada uma mãe falando para a criança coisas assim, né, horríveis. E claro, gente, que é na melhor das intenções. Mas não adianta ser na melhor das intenções da pior forma possível, porque é o que a criança vai absorver. Então, se a criança ouve a infância inteira que ela é tímida, ai, meu filho é tímido mesmo, meu filho é tímido, meu filho é tímido. Ué, isso está sendo impresso dentro dela, então ela vai se enxergar, a autoimagem dela está sendo formada, vai se enxergar como alguém tímido e vai ter as consequências disso na infância, na adolescência, na fase adulta. Então, evitar os rótulos e ir para um lado que é o lado da percepção. Olha, você agiu dessa forma que eu não gostei. Olha, você deixou o quarto bagunçado. Eu falar que você deixou o quarto bagunçado é diferente de eu falar você é um bagunceiro. Exatamente, é muito diferente. Muito diferente. Se eu estou falando que você é um bagunceiro, eu estou colocando um rótulo na E criança. aquilo vai sendo registrado no subconsciente. Se você falou que, olha, eu não gostei porque você deixou o seu quarto todo desorganizado e foi na casa do teu amigo e não organizou. Não gostei disso. Estou falando de uma atitude, de algo que aconteceu, de fato, estou corrigindo, mas é algo pontual. Não estou falando que aquele que a criança é daquele jeito. Então, essa ferramenta, gente, isso aqui é poderosíssimo, tá? Então, é corrigir o comportamento sem comprometer a identidade da criança. Por quê? Porque o mais importante é a identidade, não é o comportamento. Às vezes nós temos a tendência de querer corrigir o comportamento, de prestar atenção no comportamento, e aí chama, na escola chama os pais, porque a criança não está se comportando bem. Ok, Acontece. acontece. Só que a gente precisa ir nas camadas mais profundas. E fortalecer a identidade, né, gente? E fortalecer a identidade não é ficar elogiando o tempo todo. Porém, é reconhecer. Filho, você é alegre. Filho, você é organizado. Filho, você é um menino lindo. Filho, você é autoconfiante. Você é Você é capaz, você é capaz. perseverante, você é humilde, enfim, trazer, né, qualidades e fortalecer para que a criança absorva aquilo. Então, segunda ferramenta, a linguagem emocional. A terceira ferramenta prática aqui é a reparação. Pai e mãe podem pedir desculpas também. Pode pedir perdão. Isso não tira a nossa autoridade. Isso constrói uma relação de confiança. Fala, poxa, minha mãe percebeu que ela fez uma besteira e ela me pediu desculpa. Ela veio e me pediu perdão. Nossa, meu pai veio conversar comigo porque ele percebeu que exagerou comigo. Gente, nós não somos perfeitos. A gente erra. E errar não é um problema. Mas fingir que nada aconteceu, aí talvez vire um problema. E a mágoa, nossa, gente, o perdão, o pedir desculpas, o reconhecer falhas, isso é algo tão importante para a vida, para o bem-estar, para viver em paz e para as boas relações, para ter boas relações, é fundamental. Então, ensinar que errar não rompe o vínculo. Então, quando você explode, mas você volta e conserta, no sentido de, poxa, eu percebi que eu poderia ter falado de outra forma. Ainda mais quando é criança mais nova, gente, a criança tem uma facilidade para perdoar. A gente está com crianças todos os dias, com alunos todos os dias, seja presencialmente, seja nas nossas turmas online. E a criança, assim, no mesmo minuto que ela está discutindo, brigando, se uma das partes pede desculpas, 99% das vezes a criança desculpa e no mesmo minuto já está brigando, brincando. Virou da briga para brincadeira.
Então, às vezes, nós adultos, a gente passa, ó, anos, mas quando tem sinceridade, quando a gente vem e conversa, uau, né? Eu quero dar um oi, né, para Lídia, para Patrícia, Thaís, Rose, Iris. Que bom que vocês estão aqui. Que bom você que está assistindo a gravação. Que bom que você está por aqui também. É que bom ter mães dos nossos alunos, né? A Iris, que é mãe da Ana Júlia, nossa aluna há tantos anos, e que já foi nossa aluna também na turma Pais e Mães, né? A Iris. Ó, Valdeci, Shirley. Minha mamãe está aqui também. A Rui Lídia, Canastra. Que bom ter você por aqui. grande Rui. A Lídia, que também é mãe da nossa aluna, né, da Ana Filomena. Então, é bacana, né? A gente também ter pais que conhecem o nosso trabalho com os filhos, né? Mas estão aqui também, porque quanto mais a gente aprende, se o aprendizado vem do lado da criança e do nosso, melhor ainda, né? Que bom, Ó, a gente. Lídia escreveu: "Eu estou muito feliz, estou aprendendo muito com vocês." Que bom, gratidão, Lídia. Gente, aqui tem mais uma ferramenta que a gente chama, né, de rotina emocional. E tem uma frase importante aqui, né? Previsibilidade gera segurança. Então, a criança é saudável emocionalmente para a criança ter uma previsibilidade, tá? Isso não significa algo engessado. Isso não significa uma vida chata e monótona, tá? Não é isso. Então, tem gente que gosta de inovar, tem gente que gosta de mudar. Então, aqui nós temos pessoas que moram em países diferentes, né? Então, a Thaís está lá nos Estados Unidos, é uma brasileira, família brasileira nos Estados Unidos, ou seja, uma mudança de rotina, né? Então, a Iris, o Josiel, brasileiros que moram em Portugal. Então, a questão da previsibilidade não é que, nossa, eu vou viver viver a vida inteira na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade. Não é isso, tá? Mas é o quê? É rotina, são às vezes pequenos, entre aspas, rituais, né, que vão fazer parte ali da família, que vão fazer parte do dia a dia e que vão colaborar para gerar essa segurança emocional da criança, para gerar esse vínculo, esses momentos de qualidade, tá? Porque hoje em dia nem a minoria de pais e mães tem grandes quantidades de tempo com os filhos. A vida de hoje, né? O marido, o pai que trabalha, a mãe que trabalha, mas trabalha em casa. Mesmo quando trabalha em casa, ficar o dia inteiro conectado, o dia inteiro mexendo com computador. Então, hoje em dia não se tem mais tanto tempo como era antigamente, na época dos nossos avós, não vou dizer nem dos nossos pais, porque os meus pais mesmo sempre trabalharam fora, mas os nossos avós tinham mais tempo, né? Então, assim, é qualidade. E às vezes qualidade são nesses momentos que você, de repente, intencionalmente, vai ter, então vai ser o quê? Vai ser de repente no acordar, né? No café da manhã ou pequeno almoço, como se fala aqui em Portugal. Então ali vai ser a nossa meia hora de qualidade. Sem telemóvel. Ok, vai ser sem tecnologia, vai ser sem telemóvel, sem celular, vai ser olho no olho, vai ser conversa, vai ser sem estresse. Ai, Lucas, mas você não sabe o trabalho que é acordar o meu filho, a minha filha de manhã. Olha, eu acredito. Se você me falar que tem muito trabalho, eu vou acreditar, claro que sim. Então, vamos pensar em estratégias. Que tipo de estratégia é possível para que seja o menos estressante esse horário da manhã? Ah, não dá para ser de manhã. Então tá, de repente pode ser no horário do almoço, de repente pode ser depois da escola, antes de dormir, né? Que é um momento preciosíssimo, um momento muito precioso. É o momento antes de dormir, da conexão, da conversa, de ter aquele ritual, de repente de contar uma história, de lerem juntos, o momento de gratidão do dia, o momento de cada um falar o seu aprendizado, enfim. Talvez você que está nos assistindo já tenha isso, ótimo. Se não tem, estabeleça.
Não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Oi, Thaís. Eu estava pensando aqui, dentro da previsibilidade que gera segurança, uma coisa que acontece bastante aqui em casa é a Ana Clara, ela gosta muito, então não basta eu falar para ela que ela vai ter ginástica, ou não basta falar para ela que ela vai a um aniversário. Ela quer saber a hora, em que momento. Se eu falo para ela que é daqui 5 dias, é importante eu mostrar para ela no calendário, porque às vezes ela não tem ainda esse entendimento de dias. E por várias vezes ela vai me perguntar, e eu acredito que a gente com calma, mostrando com segurança, não importa quantas vezes ela pergunte, eu mostro, filha, são 5 dias, aí eu vou mostrando o dia da semana, ela vai colocando com caneta, para evitar que isso gere uma ansiedade nela. Então, a gente aqui em casa também trabalha bastante essa questão da segurança com relação ao tempo. Sim. Muito legal esse exemplo, muito Ótimo, bom. ótimo. Né? E não é nada tão complicado, é simples, né? Botar ali um calendário, mostrar os dias da semana. Então, pequenos detalhes e que fazem a diferença. Por quê? Porque é uma criança. Porque é uma criança que ainda não tem noção exata dos dias da semana, do tempo, né? Então, e essas ferramentas visuais, né? A criança precisa muito, é muito visual. Às vezes tem um calendário ali visível, de marcar lá, de mostrar os quadradinhos do calendário, ó, né? A gente chegou a fazer isso com o Thomas quando ele era menor, a gente tinha um calendário, aí ia fazendo X cada dia, às vezes tinha alguma coisa importante, olha, filho, faltam tantos dias e passado e tal. Então, bacana. Muito Gratidão, bom. Thaís. Vamos refletir, gente? 3 perguntinhas aqui, ó. Primeira, qual situação familiar mais te tira do eixo hoje, né? Hoje, não digo hoje, neste dia de hoje, mas ultimamente, qual situação familiar? Será que é acordar o filho? Será que é pôr para dormir? Será que é a hora do banho? Será que é fazer trabalho de casa, né? O TPC, a lição de casa? Será que é o próprio ambiente familiar que a conversa às vezes é sempre gritando? Ou não conversam mais, é tudo pelo WhatsApp? Tem famílias que conversam pelo WhatsApp, morando debaixo né, do mesmo teto, da mesma casa. Que não são mansões de 20 quartos, né? Então, tem alguma situação? Não precisa nem responder aqui, responde para você mesmo. E anota aí, quem está anotando, anota aí no seu Às caderno. vezes isso é bom para realmente refletir, né? O que está mais me tirando do eixo? O que mais está provocando momentos de estresse aqui em casa? Segundo, o que você repete da sua própria infância sem perceber? Olha, Já parou para pensar nisso? Será que você repete da sua infância e você nem estava percebendo, estava no piloto automático e agora, com essa pergunta, você parando para pensar, de repente você vai identificar alguma coisa que você tem repetido. E não é só repetir o que você fazia na infância, tá? É do teu ambiente familiar, do teu contexto. De repente você está repetindo o que a tua mãe fazia na tua infância, o que o teu pai, o que a tua avó. Então, o que que você repete da sua própria infância sem perceber? Será que teu ambiente familiar está parecido da tua casa quando você era criança? Então, de repente, era gritaria, todo mundo falando alto, você não gostava, e agora você está repetindo e o teu ambiente hoje está parecido? Então, anota aí, pense e anota aí nas suas e anotações. por que que a gente traz essas perguntas de reflexão aqui? Porque isso traz luz. Fala, pera lá, será que isso é saudável? Se for, continue. Parabéns, ótimo. E por outro lado, se não for, como que pode ser diferente? Qual a pequena mudança? Será que é pedir por favor? Em vez de falar, pega aí, oh, pega aí, ou filho, pega um copo d'água para mim, por favor. Ô menino, sai daqui! Filho, com licença, eu estou agora fazendo uma coisa que eu preciso de privacidade. São detalhes.
detalhes mesmo, né? Olha só, gente, se a sua casa tivesse uma emoção predominante, qual seria? Que nome ela teria? Qual a emoção predominante aí na tua casa? Se as paredes da sua casa falassem, o que elas diriam? Qual emoção mais predomina por aí? E aí? Deu para refletir um pouquinho? Pois é, importante, né? Importante. Vamos lá, a gente está quase finalizando. Queremos falar aqui numa conclusão. A autorregulação não se constrói em um dia. Que bom que vocês estão aqui, recebendo insights, recebendo, né, sementes, e com certeza isso vai colaborar. Agora é um processo contínuo, né? Então a sua família, a nossa, cada família precisa de uma linguagem comum, de ferramentas constantes e suporte, né? Então aqui estamos aprendendo um pouquinho mais, talvez para ajustar um pouquinho mais a linguagem, algumas ferramentas que nós trouxemos aqui que de repente vão colaborar, você vai colocar em prática, vai fazer melhorar um pouco mais. E suporte. Sabe que hoje, né? Hoje é quinta-feira. Hoje nós demos aula para 3 turmas, né? Para uma turma do 7º ano, Isso. Depois presencial. na várzea. Depois você deu. Hoje foi para qual turma? De qual idade? Hoje foi primeiro e segundo Primeiro e ano. segundo ano. E nós tivemos a nossa turma online dos 10 aos 13 anos hoje. Gente, é um treino. Aí a gente pergunta para os alunos: aprenderam alguma coisa hoje? Diferente? Sim. Que bom, a gente está treinando. Aprendemos mais um pouco. Avançamos mais um pouco, né? Então, gente, é algo constante. Não é só uma pílula mágica e está tudo resolvido. A gente precisa dedicar tempo. A Exatamente. gente precisa ser Eu intencional. ia falar isso. A gente tem que ter a visão de longo prazo, né? Não é a coisa mágica, fast food, sabe? Que a gente vive num mundo imediatista e às vezes nós queremos isso na educação dos nossos filhos, no dia a dia familiar. Não, não, não vai ser assim no dia a dia familiar. É necessário tempo, é necessário consistência. A gente falou sobre essa palavra lá atrás. E é uma construção, né, gente? Então, é dia a dia, tijolo a tijolo, passo a passo. E isso, né, eu acho que a matéria-prima, amor, paciência, tolerância, empatia, respeito. Todos nós somos únicos, únicos e diferentes. Somos únicos e diferentes, né? Claro. Então, os nossos filhos também são, eles também têm o ponto de vista deles, eles também têm a interpretação dele. Deixa eles falarem. Você não precisa concordar com tudo. Eu e o Lucas, a gente não concorda com tudo. Daqui 2 meses a gente vai completar 18 anos de casados. Em 18 anos a gente concordou com tudo? Lógico que não, gente. Mas a gente andou no mesmo propósito, na mesma missão? Sim, Sempre, sim. né? Pois bem, gente, se você tem filhos dos 6 aos 12 anos, a gente pode caminhar mais próximo, junto com os vossos filhos, através dos nossos programas, né, das nossas turmas online, da oficina das emoções, e é a educação emocional de forma lúdica. Imagina, gente, a partir dos 6 anos aprender, começar a treinar a educação emocional. Meu Deus do céu. A autorregulação, né? Falei para vocês agora há pouco, a criança, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, então ela não vai conseguir sempre se autorregular, mas se ela tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de ensinamento, que é o que a gente traz na oficina das emoções, já colabora para ela se portar diferente, para ela conseguir mais pensar antes de agir, para ela ter mais consciência.
E isso, na infância, imagina quando for adulto. A gente fala, né, assim, muitas mães, principalmente as mães, né, elas observam que quando os filhos estão na oficina das emoções, elas passam a conhecer melhor os próprios filhos. E de fato, porque através da nossa metodologia, aquilo que a gente desenvolve, as crianças elas colocam para fora, a gente ajuda a criança a extrair o que ela nem sabe o nome daquilo. Ela não sabe, porque não tem vocabulário emocional ainda, não tem essa percepção, né? Então, as nossas turmas, elas são online, via Zoom, em grupo. Esse ano agora, final de cada mês, a gente vai enviar um resumo mensal para os pais daquilo que a gente trabalhou, algo bem sucinto, mas com dicas práticas para os pais darem continuidade naquilo que a gente trabalhou naquele mês. Para conseguir nutrir dentro de casa, né? Essa continuidade do que as crianças aprendem, na oficina das emoções, para os pais também seguirem, uma comunicação, uma linguagem, uma forma que eles consigam entender, né? Essa semana mesmo, né, a Lídia, que está aqui participando e assistindo, ela compartilhou, né, de uma experiência muito interessante com a filha dela, e ela entrou com a filha dela no carro, aconteceu lá alguma coisa entre elas no período da manhã, indo para a escola, e aí ela virou para a filha dela, né, e não sei se a Lídia sempre fazia isso, ou começou a fazer agora, e falou: que emoção que você está sentindo com tudo que aconteceu? E aí, Lídia, como é que é? Nunca aconteceu, né? Mas ela veio explicar essa é a segunda aula, né? Que ela teve. E eu apanhei, né, das emoções e fiz esse exercício com ela no carro. Eu vi que ela estava com a cara toda trancada, toda coisa. E eu olho para trás e disse: então, que emoção que tu estás assim? Do nada não, aprendi com vocês. Olha E ela, só. e ela começou a rir, olhou para mim. Raiva. Eu disse: oh, sério? Por que que estás com raiva? Estou com raiva da mamã. Eu disse: oh, sério? Estás com raiva de mim? O que é que eu fiz? A gente atrasou, disse: oh, e atrasamos por quê? E ela lá foi desenvolver porque que atrasamos. Eu disse: e agora quem é culpado? Disso tudo que tu disseste. É a mamãe. Eu disse: por quê? Se eu fiz isso, isso, isso. Comecei a mostrar os passos que eu fiz, que é para a gente não poder atrasar. E ela disse: e agora qual a emoção que eu tenho? Culpa. De quem? Tua, não, filha. É assim, então, culpa de minha. E dia seguinte foi diferente. Até esqueci-me de passar a informação ao professor. Ao dia seguinte, ela fez os passos que ele disse e fomos cedo. Foi mais Uau. leve. Hum. Olha só. Olha que boa conversa, né, que aconteceu. E por quê? Porque a Lídia começou a colocar em prática algo, né, com a filha que não era antes conversado, né? Então, é isso, é muito esse sentido do que a gente busca, né? Que os pais deem continuidade, né? Por isso que é o que a Amanda estava falando. A gente vai todo final de mês para os pais dos nossos alunos trazer esse resumo dos temas que a gente trabalhou e dicas práticas para que haja continuidade, né? Porque aí somos nós de um lado trazendo toda semana os conteúdos para as crianças e do outro lado os pais também falando dessa linguagem, também usando essas ferramentas, né? Pelo propósito único, comum, que é o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, né? Então, a nossa missão é essa, é colaborar com o desenvolvimento emocional das crianças. Olha só, a Marta querida, a Marta Coelho, lá da Suíça, ela escreveu assim: deixo aqui a minha mensagem para os pais que estão com desafios lá em casa. Confiem as vossas crianças. O Lucas e a Amanda são incríveis. Eu própria aprendi tanto com vocês. Marta, querida, que bom ter você aqui, Marta. Gratidão, Gratidão. Marta. E por último, para a gente concluir, aqui tá no, né? São mais mulheres, né, gente? Ó, você vê? Só tem mulher aqui hoje. Tem, ó, você sabe que eu tô feliz aqui, amorzinho? O Rui tá aqui o tempo todo com a gente. Grande Rui. Amanhã vai estar aqui Vai estar presencialmente. presencialmente com a gente. É bom, a gente fica muito feliz com as mães e também quando os pais aparecem, tem uma cerejinha especial, né? Sim, verdade. Olha,
você não está atrasada. Você não estragou nada. Agora eu vou falar no masculino, já que o Rui está assistindo. Você não está atrasado, você não estragou nada. Porque às vezes vem uma culpa, né? Fala, não fiz nada direito, eu errei. Gente, sempre é possível reparar, aprender, crescer, a partir do momento que a gente deseja e começa a ter intenção e direcionar nossa energia para isso. Então, o trabalho que a gente faz hoje, isso sem dúvida ecoa para o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. E essa frase aqui, ó, é o grande finale, hein? Quando um adulto muda a forma de lidar com as próprias emoções, uma geração inteira se transforma. Uau! Quem tem Instagram, ó, anota, marca a gente, né? Quando um adulto muda a forma de lidar com as próprias emoções, uma geração inteira se transforma. Isso é real, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa foi a nossa contribuição de hoje. Que possa, de alguma forma, alguma fala, algum detalhe, ter contribuído para que você leve isso para a tua família, para que você consiga colocar na prática, no dia a dia aí com os teus filhos, para que o teu ambiente familiar seja um ambiente com harmonia, com paz, que o teu clima emocional seja um clima agradável, não só com tempestades. Porque a tempestade ela passa, né? Pode existir um momento ou outro, porque, claro, isso acontece. Mas que o clima, o ambiente seja um ambiente agradável, onde todos possam se desenvolver. Tem uma frase que eu gosto de usar: tem pais que provocam o pior dos seus filhos, ao invés de extrair o melhor deles. Então, será que a gente está provocando o pior ou colaborando para extrair o melhor? Fala, você tem algo muito precioso, põe isso para fora. Você tem uma alegria aí, põe isso para fora. Você tem uma criatividade, põe isso para fora. Então, que sejamos os pais que peguem ali e falam, vamos pôr isso para fora. Você é capaz, Garimpeiros, né? garimpeiros. Garimpeiros, garimpeiros de diamantes dos nossos filhos. Vem, né? Em vez de ficar sempre provocando, atiçando o pior. Ou remoendo, né? Então, gratidão, bom descanso. Então, nós temos aqui pessoas da Suíça, França, Estados Unidos, Portugal, Brasil. Tem mais algum país por aqui conectado? Uau, já tem Não bastante, sei, hein? mas já Coisa tem boa. bastante. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Se vocês têm filhos dos 6 aos 12 anos, conhecem pessoas com filhos dos 6 aos 12 anos, nos indique, recomende a Oficina das Emoções para que essa família consiga aprender mais sobre essa dinâmica da educação emocional, porque é um aprendizado contínuo, é uma caminhada e, sem dúvida, a gente está aqui. Essa é a nossa missão, a gente está aqui para colaborar. Então, aí escreveu aqui, gratidão, Patrícia, Gratidão, bom descanso. Patrícia, gratidão, Patrícia Iris. é alguma Patrícia que a gente já conhece ou não? É, só tá Patrícia, não sabemos se já te conhecemos ou não, Patrícia. Depois nos fala onde você Né? Manda um está. oi ali no WhatsApp para a gente Ah, saber. é, e falando em WhatsApp, a gente tem o nosso grupo VIP, então A ali a gente, gente sempre posta conteúdos exclusivos, inclusive o acesso desse webinar a gente postou no grupo a VIP. gente tem colocado também toda segunda-feira o resumo das nossas lives. Então, tem sido ali um conteúdo bem prático. A gente manda num slide só, ali um infográfico e tal. Então, isso é exclusivo do nosso grupo. Então, gente, acredito que é isso. Gratidão. Um beijo para vocês. Até segunda-feira para quem participa das lives. Até alguma aula nossa. E mês que vem tem o próximo webinar. Um beijo. Beijo, Thaís. Beijo, Iris, Lídia, Patrícia. Deus Um abençoe beijo. vocês. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bea, minha mamãe.